A paz, Senhor, irmão. Pode ser. Amém. E aí no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente vê que a verdade vos libertará, né? Sim. A verdade, ela liberta. Ele liberta. Liberta do quê? Liberta da mentira. A gente percebe que no mundo há muitas religiões. No Japão mesmo, a gente vê, o nosso querido pastor missionário Timóteo falou pra gente que há milhares de religiões, milhares de deuses. E muitos deuses, né, Maibá? Muitos deuses que eles acham que é uma verdade. Sabe, esse mundo é um mundo meio que líquido. Não sabe o que é verdade, fica caçando. E quando acha algo que pode ser que é verdade, acaba escorrendo da sua mão, né? Acaba esvaindo. Então o mundo se encontra realmente numa mentira às vezes. Posso ter certeza em dizer isso, que o mundo se encontra em uma mentira. Então, quando a gente anuncia a verdade a esses povos, que essas religiões que realmente tentam encontrar um outro divino, uma outra crença, dogmas, ritos e tantas outras coisas. Quando nós apresentamos a verdade de Cristo, quando nós apresentamos o verdadeiro sentido da vida, elas são libertas desta mentira. Elas sabem, podem dizer que realmente eu vivia numa mentira e eu encontrei uma verdade, algo sólido, algo que realmente eu posso dizer que é a verdade, né? É esse evangelho que Jesus nos chama a viver, um evangelho que é de verdade, um evangelho que é real. Sabe, tem um testemunho muito interessante, meu amigo Sanel, que tava um missionário, né? O islâmico apresentou a sua religião para ele. Ele vai lá e apresenta toda a religião dele. E o cristão, o missionário, só escutando, né? Só ali observando, escutando aquele relato. E quando ele acaba de falar, o missionário vai dizer: eu quero apalpar isso. Ok, você me deu evidências, me deu fatos, mas eu queria sentir, eu queria apalpar isso, eu queria simplesmente ver com os meus olhos e ter a experiência real com esse islâmico, com essa religião que você tem, com essa verdade que você simplesmente carrega. Sim. Então o islâmico vai dizer: não, mas eu já te apresentei os fatos escritos, você não precisa sentir. Já o missionário, ele vai dizer: não, eu posso te falar de um Jesus que não só apenas é da Bíblia, que está escrito ali, mas ele vem sobre a minha vida e eu posso sentir essa presença. Você quer? E aí o islâmico vai dizer: não, então deixa eu ver se esse teu Jesus é de verdade. Aí o missionário vai dizer, aí o islâmico vai dizer: então tá, deixa eu provar esse Jesus. Aí o missionário vai falar assim: então tá. Os dois vão fechar os seus olhos e ele vai dizer: Jesus, se apresente a esse islâmico. O islâmico, naquele momento, ele vai começar a chorar, Sanel. Ele vai começar a chorar e vai simplesmente entender que o Jesus que o missionário carregava era um Jesus de verdade. Deus, sabe, de Sanel? Deus de verdade. É uma verdade sólida que nós carregamos, né? Que nós apalpamos mesmo. Sim. Que é real, que liberta. E é isso que o Senhor nos chama a viver, né, Sanel? Você acha? Viver na verdade, né? Porque muitas pessoas que apresentam a verdade, muitas pessoas que apresentam a vida, mas Jesus disse no Evangelho João, capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, único caminho, único verdade e único que nos dá a vida é Jesus. Porque ele foi para o sepulcro, mas ele não fica no sepulcro, mas ele ressuscitou. Então, como aquele que crê em Jesus vai viver também como ele vive.
não fisicamente, mas espiritualmente, vive com Ele eternamente. E há muitas pessoas que apresentam a verdade, e a verdade só tem única verdade, e essa verdade é Jesus. Então Jesus que dá a vida, Jesus é o caminho, verdade para a vida eterna. É algo que muito interessante que também vemos na palavra de Deus, que é um tesouro escondido. Um certo negociante está andando por aí, ele acha um tesouro num campo, e ele vai perceber que aquele tesouro, Sanelvi, era de grande valor. Aquilo era mais real que tudo, era mais real que... E ele percebeu, nossa, isso é muito real, e isso é muito valioso, isso é muito precioso, eu preciso vender tudo que eu tenho para comprar esse campo. E Sanelvi, quando ele encontra esse tesouro, Sanelvi, ele percebe que tudo que ele tem era mentira, né? Tudo que ele tinha era pouco demais. Ele podia simplesmente vender tudo que tinha porque ele encontrou algo maior. Ele encontrou uma verdade mais sólida. Ele encontrou algo que importava mais, sabe? E é isso que é o Evangelho. É algo que é muito grande. É uma realidade imensurável. É algo tão grandioso que não conseguimos medir. E quando a gente encontra o Evangelho de Deus, a gente simplesmente vende tudo que nós temos. Vende, tipo, a gente não quer mais viver os nossos planos, nós queremos viver os planos de Deus. Nós não queremos mais fazer as nossas vontades, as vontades de Deus. Por quê? Por quê? Porque nós encontramos a verdade. E essa verdade que nos encontra, a gente percebe, não, eu preciso viver ela, porque o que eu vivia antes de encontrar a verdade, Ele nos liberta, né? era mentira. Mentira. Isso. Depois, a verdade que nós conhecemos agora, Ele nos liberta. Debaixo da escravidão, debaixo da escravidão das trevas, do demônio maligno, que nos afasta diante da face de Deus, afasta diante da presença de Deus. Então, como Jesus nos libertou, e a gente tem a responsabilidade para levar esse evangelho, levar essa palavra, levar essa verdade para impactar outras pessoas também, né? Para apresentar para as pessoas, para ganhar alma para Cristo, amém? Para outras pessoas também conhecerem sobre a verdade. Porque, como você tinha dito para mim anteriormente, onde chega a luz, você percebe, chegou a luz. Eu vivia em trevas. Só chega a luz aonde há trevas. Então, é algo muito profundo, porque Jesus, quando ele nos encontra, quando chega essa luz, a gente percebia, não, eu tenho que viver essa luz, porque não adianta viver em trevas. Eu não quero viver em trevas. Eu quero estar radiante de luz. E quando chega a luz, a gente percebe, não, eu vivi em trevas. Onde chega a alegria das boas novas, a gente percebia que tudo que eu vivia era tristezas e amarguras e solidão e ódio, maldade. Mas aonde chega o Evangelho, a gente renuncia a tudo e a gente reconhece que o Evangelho é tudo, né? Sanel, o que você nos diz a mais sobre essa verdade, para que nós possamos finalizar dizendo a esse povo que Jesus é a verdade que liberta, é a verdade que é tudo pra gente. E como nosso devocional hoje, né? A palavra hoje diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa verdade é Jesus. Então, Jesus é a fonte de nossa libertação. Ele liberta, Ele traz vida, Ele é água viva. Como no Evangelho de João, capítulo 4, que Ele é a fonte da água viva. Então, quem tem Jesus vai viver. Ele vai receber a libertação, porque Jesus liberta debaixo do vício, liberta debaixo de macumbaria, feitiçaria. Jesus disse também no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo
28, Jesus vai dizer que venham para mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos libertará. Eu vos aliviará. Eu vos aliviará. Significa, às vezes vocês que estão aqui, às vezes vocês estão preocupados, estava ansioso, estava estresse, estava com problema, não sei qual é o problema que vocês estão passando. Às vezes você está com problema com seu vizinho, sua família, seu colega, amigo. Às vezes você está guardando algum amargura no seu coração, dentro do seu coração, tristeza. Quero dizer para você que Jesus liberta. Jesus é a fonte da cura para a sua vida. Porque Jesus, nesse momento, Ele chama, venham para mim. Ele dá um convite, venham para mim, todos que estáis cansados. E Ele disse que eu vos aliviarei. Então significa que Ele tem poder. Ele chama e Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para aliviar, dar um descanso, dar uma solução para você. Então, nesse momento, irmãos, é muito bom. Obrigado para você que participa até nessa hora, nesse momento. Queremos dizer que Deus abençoe. Deus abençoe. Deus e Jesus é a solução para a sua vida. Acreditem nele e Ele vai libertar a sua vida. Amém. Ele é a verdade e a verdade nos libertará. Abençoe. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.